Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que através da palavra do Senhor nós possamos encontrar o refúgio, a coragem e o vigor do Espírito Santo para esses momentos que nós temos vivido. Que através da pregação do Evangelho sua vida seja edificada. Nós vamos orar ao Senhor, vamos nos curvar diante desse Deus que é grande, que é excelso, que é misericordioso, que atende às nossas orações consoante o seu cuidado. De uma maneira especial, nós vamos colocar também a vida da nossa igreja como um todo, na certeza de que o Senhor tem cuidado, zelado e sustentado as nossas vidas por intermédio do Espírito Santo do Senhor. Deus bendito, nós muito louvamos ao Senhor. Agradecemos a Ti porque o Senhor é um Deus zeloso, Deus que se compadece da nossa vida, da nossa história, e que através do plano de redenção em Cristo Jesus, providenciou a nós a salvação, o bem mais valioso que nós possuímos, a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias de nossa vida, a certeza de que o Senhor não nos desampara, a certeza de que o Senhor nos fortalece, nos ajuda e nos encoraja. Deus, de uma maneira cuidadosa, continue abençoando, fortalecendo e sustentando a nossa igreja. Que a boa mão do Senhor opere, transforme e que nós possamos sempre confiar no Senhor e resguardar a nossa vida debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Louvamos ao Senhor e queremos, nesse momento, ouvir a Tua palavra através da mensagem cantada e também da mensagem pregada em nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor.
espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar dar teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Meus irmãos, nós daremos continuidade à nossa exposição bíblica no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, mais claro, os atos conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Na semana passada nós falamos sobre a cura de Enéas e nessa semana nós vamos falar sobre a ressurreição de Dorcas, um texto maravilhoso, um texto em que o poder do Senhor é evidenciado através de um milagre e nós podemos viver encorajados na certeza de que o Senhor também zela da nossa vida e nos encontra nos percalços da nossa história. Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9, versículos 36 a 43, diz assim a palavra do nosso Deus. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, a puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos
e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Você conhece alguém piedoso? Alguém que evidencia as suas obras, mas de uma maneira humilde e faz isso pela natureza que brota no seu coração. Você conhece alguém que tenta fazer uma obra, mas aquilo parece forçado? A pessoa parece não fazer com naturalidade, com espontaneidade, mas parece querer forçar uma situação. Na igreja do Senhor, mediante a sua graça, nós temos inúmeras irmãs e irmãos piedosos. Gostaria de citar vários, mas prefiro citar um lugar de mulher piedosas aqui na nossa igreja. É comum nos trabalhos presbiterianos e nos trabalhos de diversas igrejas também, uma sala específica para que mulheres produzam, através dos seus dons e talentos, as suas costuras, os vários cuidados com os missionários, com a sociedade, com a própria igreja, quer seja costurando uma toalha bonita para a mesa da ceia, quer seja preparando um enxoval para aquelas crianças que estão chegando ao mundo e a família não tem um recurso, quer seja as costuras enviadas para os missionários que tanto precisam de um cuidado especial. E o nome dessa sala aqui na igreja é Oficina Dorcas. Um lugar que leva o nome dessa mesma mulher que nós acabamos de ler. Um lugar que é conhecido pelos produtos que as mulheres fazem, mas principalmente pelo coração piedoso que elas possuem. Mulheres sempre foram importantes para o reino de Deus. A Bíblia dignifica as mulheres. E diferente da ideologia feminista, ideológica e muitas das vezes incompleta, Cristo não olha para a mulher por aquilo que ela é pelas suas próprias forças. Cristo valoriza a mulher por aquilo que o próprio Cristo é através e por elas. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus evidencia o trabalho das mulheres, dignifica o trabalho das mulheres, mas acima de tudo, glorifica o Cristo que habita na vida das mulheres. A nossa vida não se trata daquilo que fazemos, mas daquilo que nós somos em Cristo, daquilo que nós começamos a desenvolver em Cristo Jesus mediante o nosso encontro com Ele. Esse texto nos fala de um encontro verdadeiro que Dorcas teve com Cristo através do apóstolo Pedro. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã. O encontro com Cristo nos percalços da vida. O encontro que homens e mulheres precisam ter com esse Cristo vivo, mesmo nos percalços, nas adversidades e nas lutas da vida. Quais são as características de um encontro verdadeiro e autêntico com Cristo Jesus? Em primeiro lugar, o nosso encontro com Cristo nos percalços da vida nos convoca a uma vida cheia do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos fala sobre essa mulher chamada Dorcas, ou como nós lemos aqui, do grego Tábita, ou
Tabita, a acentuação do primeiro A está mais no idioma grego. Essa mulher, Tabita, ou Dorcas, que é o seu nome traduzido para o aramaico, era uma mulher notável por aquilo que fazia, pelas costuras dos vestidos, as túnicas. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos nessa manhã para essa palavra que nós lemos no versículo 36, que diz que Dorcas era notável pelas obras e esmolas que fazia. Essa palavra notável talvez nos leve imediatamente a um sentido de exaltação. Mas a palavra no grego faz parte de um campo semântico diferente. Essa palavra notável vem da palavra plerós, que significa cheio. Dorcas era alguém cheia, alguém transbordante, não apenas notável por aquilo que ela fazia, mas por ser cheia e transbordante de algo diferente. Essa mesma palavra é encontrada nas características de Estevão, nas características de Filipe, nas características de Pedro e João, que nós lemos anteriormente e já expomos a história deles para os irmãos. Quando a palavra de Deus nos fala que eles eram cheios do Espírito Santo. A mesma autoridade que eles haviam recebido do Espírito, Dorcas também tinha. Dorcas era alguém cheia do Espírito Santo do Senhor. E todas as vezes que eu lembro dessa palavra cheia do Espírito, transbordante do Espírito, eu me lembro da história de uma mulher notável e cheia do Espírito Santo, que durante os anos da sua vida serviu e continua servindo a Cristo. Me refiro à nossa irmã Dona Ésia. E eu me lembro de uma visita que eu fiz à Dona Ésia e ela me perguntou: pastor, o que você entende como galardão? E eu disse que galardão era aquilo que nós receberíamos do Senhor nos céus por aquilo que nós fizemos na terra. E ela disse: eu também penso assim. Mas ela foi mais a fundo. Ela disse: o senhor acredita que nós vamos ter diferença de galardão? E eu disse: sim, nós teremos diferença de galardão. Alguns receberão mais galardão, suas recompensas, como o apóstolo Paulo, que fez muito pelo evangelho, pela expansão do reino de Deus. E outros receberão menos, como o ladrão na cruz, que não evidenciou nenhuma obra para que pudesse ser salvo, senão a graça de Cristo Jesus, aquelas obras, as boas obras que depois nós produzimos naturalmente, ele não teve. E ela disse: eu também concordo com isso. Mas eu queria dizer, pastor, que todos nós nos sentiremos cheios. É como se o apóstolo Paulo recebesse uma caixa d'água transbordante de galardão, e aquela caixa d'água estaria transbordando. E ela disse: eu, pastor, eu fiz pouco, eu vou receber um dedal. Na costura, na oficina Dorcas, as mulheres sabem muito bem do que eu estou falando. Esse dedal que protege o dedo por conta das agulhas que podem ferir. E ela disse: eu vou receber um dedal também cheio, transbordante. E o apóstolo Paulo, uma grande caixa d'água. Sabe o que tem de comum entre o que eu vou receber e o que o apóstolo Paulo vai receber? E eu disse: não, Dona Ésia, eu não sei. E ela disse: eu vou ter o meu dedal transbordando, cheio, e o apóstolo Paulo vai ter a sua caixa d'água também cheia e transbordante. Nós vamos nos sentir plenamente satisfeitos com aquilo que nós temos. E eu louvei a Deus pela vida daquela nossa
irmã que completa mais um ano de vida exatamente no dia de hoje. Ah, meus irmãos, nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo. Quer seja você tenha um ministério gigantesco a fim de expandir a pregação do Evangelho para o mundo, quer seja você tenha um ministério menor, talvez ali dentro da sua casa, a única coisa que você precisa ter é a vida cheia no Espírito Santo do Senhor. E não fazer algo em troca de algo que Deus pode te dar. Se você faz algo para receber um benefício do Senhor, pare de fazer. Nós fazemos as boas obras não para aquilo que nós podemos receber. Nós fazemos as boas obras por aquilo que nós já recebemos. Fazemos as boas obras porque Cristo habita em nós e esse amor transborda em nosso ser e na nossa vida. O encontro com Cristo Jesus, nos percalços da vida, nos leva a uma vida cheia do Espírito Santo, como Dorcas tinha. Era uma mulher cheia do Espírito e notável por aquilo que ela fazia. Que Deus também te faça notável e cheio por aquilo que você faz, por aquilo que você faz no Senhor, por aquilo que você é no Senhor em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, eu gostaria de destacar que esse encontro com Cristo também revela o poder do nosso Senhor. Fato que Dorcas já era uma discípula de Cristo. Ela já havia se encontrado com o Senhor, talvez não pessoalmente, mas já havia recebido a mensagem e aquela mensagem já havia transformado a sua vida. Mas o momento em que de fato a sua vida é transformada é num grande percalço da história, quando Dorcas morre. Mesmo nós sendo do Senhor, nós precisamos entender que um discípulo também é sucumbido pelas adversidades da vida. A palavra nos fala no versículo 37 que Dorcas adoeceu e morreu. Um cristão, um discípulo autêntico, também está sujeito às doenças e à morte. Mas a garantia que nós temos é que se nós temos um encontro autêntico, genuíno com Cristo, Ele revela o seu poder diante da doença e diante da morte. E foi exatamente isso que aconteceu na vida daquela mulher, daquela discípula. A palavra nos fala que os discípulos que estavam com Dorcas correram para Jope, correram para Lida, estavam em Jope e foram para Lida, cerca de 20 quilômetros, porque sabiam que o apóstolo Pedro estava ali. Chegando lá, disse para Pedro: Pedro, venha conosco, porque Dorcas está morta. Eles já haviam tido o contato com aquele corpo frio, aquele corpo sem vida, aquele corpo sem esperança, aquele corpo que já não possuía mais o vigor da respiração e da vida que pulsa. E o apóstolo Pedro foi com eles. Levaram Pedro ao cenáculo, é isso que diz o versículo 39. E o cenáculo é um lugar muito sugestivo para o apóstolo Pedro, porque foi num cenáculo. O cenáculo nada mais era do que um quarto acima da casa, do andar superior da casa, como se fosse um sobradinho. Foi num cenáculo que Pedro e todos os discípulos ao redor da mesa celebraram a última ceia com Cristo Jesus. E o Cristo vivo no cenáculo disse: esse pão é meu corpo, esse cálice é o meu sangue.
Foi num cenáculo que os discípulos foram preparados para se despedir do Messias. Foi num cenáculo que eles partilharam da última refeição. É num cenáculo que Pedro se encontra com aquela discípula que já está morta, que adoeceu e morreu. Mas a palavra nos fala que através de Pedro, Dorcas teria um encontro verdadeiro, legítimo com Cristo e receberia o poder do Senhor. Como nos diz Albert Moller Jr., nós não servimos a um Deus impotente, mas àquele que tem poder até mesmo sobre a morte. Nós servimos a um Deus que não se cala na doença e não se cala na morte. Cristo Jesus revela o seu poder, mesmo permitindo que a gente passe pelo vale da sombra e da morte, mesmo permitindo que a gente morra. Cristo Jesus revela o seu poder, porque toda morte para Jesus é um fechar de olhos aqui e abrir os olhos na eternidade com Ele. Cristo tem poder sobre tudo e sobre todos, e despertar Dorcas da morte, para Cristo é tão fácil. É como se Ele estivesse despertando alguém de um cochilo da tarde. E aprove a Cristo, através de Pedro, realizar esse milagre glorioso na vida daquela mulher para revelar o seu poder. Diz a palavra do Senhor que Pedro chega até Dorcas, atende o pedido daqueles discípulos, vai com eles, tira todos do cenáculo, ora, e aquela mulher volta à vida. Ela se levanta e Pedro dá a mão para ela. Esse ato de dar a mão também é muito sugestivo. A palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 19, versículo 13, quando o povo está recebendo a lei, nos diz assim: todo aquele que tocar em algum morto cadáver de algum homem e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele, imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Tocar em cadáver era algo repugnante para o judeu. Quando alguém tocava num cadáver, era necessário que ele fosse aspergido, que fosse purificado com água. Pedro não fez isso. Por quê? Porque na cruz do Calvário, todos aqueles que creem em Cristo já haviam sido aspergidos com o sangue do Cordeiro. Dorcas não estava apenas levantando-se da morte, mas estava sendo totalmente purificada, porque a obra de Cristo é completa e o seu poder é glorioso. Cristo nos encontra nos percalços da vida, e Ele encontrou-se com Dorcas na morte. Talvez você esteja vivendo uma situação difícil, cheia de adversidades, de medo. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja o luto. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver um encontro real com Cristo, Ele vai revelar o seu poder, quer na angústia, na dor, na alegria ou na abundância. Porque quando Cristo se encontra conosco nos percalços da vida, Ele nos promove uma vida cheia do Espírito Santo. Ele revela o seu poder. E em terceiro e último lugar, Ele prefigura a grande ressurreição. Por que Dorcas foi ressurreta dentre os mortos? Por que aquela mulher voltou à vida?
Porque o Senhor permite que uns morram e outros vivam. Esse Cristo que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou a filha de Jairo, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, agora através de Pedro, ressuscita Dorcas. Mais tarde, através de Paulo, ressuscita o jovem Eutico. Por que ressuscitar homens e mulheres que já estavam mortos? Por um único propósito: prefigurar, anunciar para aqueles discípulos todos que o que aconteceu com Dorcas também há de acontecer com todos nós. Aquilo que aconteceu com Dorcas foi exatamente o que aconteceu com Cristo Jesus. Cristo que estava morto e ressuscitou ao terceiro dia. A única diferença é que Dorcas, depois de ressuscitar, morreu de novo. E Cristo continua vivo até hoje. Ah, meus irmãos, a ressurreição de Dorcas prefigura aquilo que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 a 55, quando ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos plenamente transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade no Senhor. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ah, meus irmãos, o que aconteceu com Dorcas há de acontecer com todos nós, quando Cristo voltar em poder e muita glória, e o nosso corpo, se nós tivermos passado pela morte, aquele corpo que virou pó, ele será restaurado. O corpo mortal será imortal, o corpo corruptível será agora incorruptível, e nós estaremos com o Senhor para todo sempre, em corpo e espírito, louvando ao Senhor pelos séculos dos séculos. Ele é a primícia dos que morrem, e se Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos com Ele também. Ah, meus queridos, o Senhor nos encontra nos percalços da vida. O Senhor nos dá esperança nos momentos das adversidades. O Senhor planeja para nós uma história gloriosa. E Ele faz isso nos enchendo do Espírito Santo enquanto nós vivemos aqui. Ele faz isso revelando o poder de Cristo Jesus a todas as nossas fraquezas, quer seja na vida, quer seja na morte. E em terceiro e último lugar, um encontro real com Cristo nos percalços da vida prefigura a ressurreição gloriosa que todos nós passaremos, porque Cristo ressuscitou e todos nós ressuscitaremos com Ele. Se Jesus voltar agora, nós não precisaremos passar pela morte. Teremos o nosso corpo plenamente transformado. E todos aqueles que morreram ressuscitarão. E todos estarão diante do Senhor em carne e osso. E encontrarão com a sua alma que já está ou no céu ou no inferno. E essa junção de corpo e alma, todos diante do Senhor, para o seu glorioso dia. Esse dia se aproxima e nós precisamos estar preparados para ele.
que o Senhor nos encontre nos percalços da nossa vida. Se você caminha cheio de desesperança, cheio dos problemas e adversidades da vida, se isso está sucumbindo quem você é, Cristo Jesus te encontra nos percalços da sua história e planeja uma vida transformada e gloriosa para aqueles que são dele. Entregue a sua vida, a sua confiança, os seus anseios nas mãos do Senhor e independentemente dos percalços que você enfrenta, Cristo estará contigo em cada um deles. Aleluia. Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor, pelo encontro glorioso que nós temos contigo, mesmo nos percalços da nossa vida. Pedimos ao Senhor que, assim como Dorcas, o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito e que assim, transbordantes do Senhor, sejamos agora alimentados pela Tua Palavra e notável por aquilo que o Senhor fez em nós. Que o poder glorioso de Cristo Jesus opere nas adversidades da nossa vida. Que nós venhamos a confiar e conhecer o Cristo que se revela na vida e na morte. E por fim, que o Senhor nos dê esperança para esse glorioso dia. Dia da ressurreição no Senhor, onde todos estarão contigo diante do seu juízo. E o Senhor levará para o novo céu e para a nova terra todo aquele que um dia se encontrou com o Senhor nos percalços dessa vida. Prepare cada coração, cada vida para esse momento. Queremos viver encorajados nesses momentos de adversidade, olhando para o Senhor, porque o Senhor é quem nos toma pela mão e nos diz que estará conosco todos os dias, pelos séculos dos séculos. Fique conosco, nos sustente e nos guarde em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, que a sublime graça de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por essa terra hoje e até o dia glorioso da ressurreição em Cristo Jesus. Maranata, ora vem, Senhor. Amém e amém. Sobre mim, Cristo, eu estou aqui. Em tuas mãos minha vida está, planos meus, sonhos eu entrego por completo ao teu querer. Cristo, tens o meu viver. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração. Eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. A missão é de consumar, em ti ser porta-voz do Todo-Poderoso Rei dos Reis. Eu jamais ficarei.
eu sou das tua paz, vida nova em tua misericórdia continuar e o teu nome proclamar. Eu viverei pra ti, Senhor. Fui atraído pelo amor, justificado em teu amor. Seja a ti, Deus, o meu coração. Eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpre em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, hoje um povo a proclamar quem breve vês, em breve vês. Eu viverei pra ti, Senhor. 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 Seja a ti, Deus, o meu coração. Eu entrego a ti mais do que uma canção. Seja eu aqui, nada além de um instrumento em tuas mãos. Cumpre em mim teu precioso querer, enche-me até com teus olhos eu ver. Seja eu aqui, hoje um povo a proclamar que breve vês, que breve